Boa noite, pessoal. Estamos chegando hoje gravando 18 horas e 47 minutinhos e o nosso convidado já está aqui, Heitor, que está Boa noite. trazendo a ele aí, já está Boa aqui com a noite, gente. pessoal. Boa noite, Boa noite. sejam Bem-vindo bem-vindos. a Nós esse vamos. pequeno bate-papo, né, sobre o reencarnação, né? Eu ia começar te Um perguntando aquele negócio tanto do nome. Por que do a nome, roda? Por que a roda? porque o nome para reencarnação no hebraico é Galgul, Galgul. significa a roda, né? E aí é um processo de retorno, né? Então, é o ciclo do eterno retorno, né? E é nós, através desse processo cíclico de retornar, e é muito interessante porque você acredita na lei do retorno, mas não acredita no seu retorno, não é? É, boa, boa. É, Não não, é? porque reencarnação é problemático mesmo. Nós estávamos falando aqui que não uns acreditam, uns duvidam, uns não acreditam, É, outros acreditam duvidando, mas a roda é que exato. A eu, roda, ela o nosso retornar e avançar é que faz a roda girar. não funciona aquela Ah, história do depois que a água passa, o rio é outro, a pessoa é outra. justamente que é isso que nós vamos discutir nesses 12 encontros, que a pergunta que vale 1 milhão é o que 1 milhão. fica, É. o que fica, né? O que nunca muda dentro da roda, né? E o que muda, o que reencarna? Essa é a pergunta. O que Ah, reencarna? o que que Né? reencarna? O que reencarna? Porque todo mundo está muito preocupado no que morre, né? A Cabala vai, né, através da nossa tradição, ela vai explicar o que nunca muda. Você pode reencarnar 1000 vezes e a essência não muda. E é ela que faz a roda, né, o cubo da roda. Ela é Então, o cubo da roda. E então tem o o cubo que da evolui, roda. Ah, isso aí, agora e entrou. tem o que evolui, né? Uhum. E tem o que evolui e faz a roda girar. Por isso que é um Hum. processo cíclico do eterno retorno. Como o universo está sempre em movimento, né? Essa roda nunca vai parar de girar. Mas aí você não fica. Você falou que o centro da roda é o que fica. Aí O centro. você não fica marcado e fica Hum. marcado em ser aquilo. Ali você não muda aquilo. Você Por isso que muda. tem a, por isso que tem a parte que evolui, né? E tem Uhum. o que não muda como referência, Ah, entendi. né? A Então a referência. referência, que é a consciência de plenitude, né? Ela não pode mudar porque ela é o que eu serei através do ciclo de retorno e reencarnação, né? Eles têm muito problema, coisa que o cabalista não vai ter na cabeça dele, né? É esse conflito de acreditar. Eu não acredito em reencarnação, então ela não existe. Bom, não funciona assim, É, né? é. Se funcionasse assim, era muito mais fácil esse processo de correção, né? Só para você ter uma ideia, na Idade Média, né? O mundo Uhum. inteiro acreditava que a Terra era o centro do universo. Ah, sim, é verdade. E nem por isso ela era, né?
Então, o que você acredita não define a realidade, né? É, Então, aí nós é, entramos naquela máxima do que você vive a sua realidade. Não significa que essa seja a realidade, a verdade, né? Você a verdade. É. o que você acredita não vai definir a verdade, né? Então, anular a reencarnação porque você não entendeu, né? Ou então tem o que acontece muito no ditado popular. Isso acontece quando as verdades vão para o popular, né? Quando chega no popular, o popular não entende, então ele diz assim: eu não acredito. E tá bom assim, né? Então isso acontece muito, né, com os mistérios e os segredos e as verdades da tradição, né? Então, outra coisa que dá muito conflito e a gente vai deixar esclarecido nos encontros é a ressurreição. Então, eu falo assim, olha, eu não acredito na reencarnação, mas acredito na ressurreição, né? Então, eles Uhum. têm esses conflitos também. E tem gente que abre mão da reencarnação e fica com a ressurreição, né? Mas aí é mais religião, não é não? Ah, Mais o que te isso. ensinam. É por isso que a religião, não sabendo explicar a reencarnação, abre mão da reencarnação para ficar com a ressurreição, né? Mas para o cabalista ou para a nossa cabala tradicional, né, mais próximo da raiz possível, né, nós vamos conciliar a reencarnação com a ressurreição, né, e não vai ter conflito nenhum, né, tá? Então, esses encontros serão assim realmente e não vai dar, né, porque o, o Ari, que estudou a fundo as rodas da reencarnação dentro da cabala tradicional nossa, ele chamou todo o estudo de introdução, dando o assunto como apenas a semente e não uma coisa acabada, né? Então, o que vai mudar de uma encarnação na outra, né, é a consciência. É ela que reencarna, né? Então, nós vamos estudar nos encontros, né? A consciência vai reencarnando e ela tem um objetivo, né? Ela tem um objetivo para reencarnar, não é por acaso. Você não está, né? Então, no curso também nós vamos colocar o processo que na Cabala é chamado de Tikkun, né? Tum. O processo de correção tanto no mundo coletivo como no mundo pessoal, né? Então você vai ter aí as pendências de uma vida para outra, né? E também não é tudo. Matei uma formiga, vou reencarnar? Não, né? Então, não é tudo que você faz que você leva para a vida, a próxima vida. Então, também os encontros vai estudar o que é que vai para a próxima vida e o que não vai, né? Serão 12 aulas, Serão 12 encontros que a gente vai levantar o encontros, tema, isso. né? Aham, A gente levanta o problema, que às sim. vezes a pessoa nem acha que isso é problema, e depois tem a solução, né? Na mesma E aula. Na mesma nas aula. mesmas aulas, nos mesmas aulas. Você levanta o problema e no final você mostra. Sim, a Legal. solução, Então né? serão Tá? 12 aulas, cada aula tem duração de 2 horas, todas as 2 horas, quartas-feiras, das todas 8 às as 22, né? das 8 às Das vinte e 20 às duas, 22, tranquilo, né? Então, certo? agora ficou muito claro, né?
A reencarnação, principalmente, ela vai ser bastante explicada ou apoiada, né, pelo pensamento sistêmico, né? Tá? Pelo pensamento sistêmico. Então, o seu sistema familiar passa a ser um campo de evolução através das reencarnações, né? Tá? Tem umas Né? perguntas já, Heitor, no chat que estão surgindo. Vamos embora. A Cris está dizendo aqui, ó, eu achei, vamos ver aqui. Coloca, lê para mim aí, Cris, então, por gentileza, que não deu tempo de eu ler. Ah, tá. Então, vamos lá. Heitor, Uhum, a Thelma uhum. coloca assim: na casa do pai tem várias moradas. É uma fala sobre a reencarnação? Sim, é uma fala sobre as reencarnações, porque você vai mudando de morada, né? À medida que aquela morada não serve mais para o nível de consciência que você está, né? Você muda de casa, porque aquela casa que você está, ela já atendeu à evolução da tua consciência, né? Então, a própria consciência determina que você precisa mudar de casa, né? Porque aquela casa não te ajuda. Se você permanecer naquela vida, se você permanecer naquela versão, não vai haver evolução da consciência. Então ela decreta e ela determina, né, que o corpo precisa ser melhorado e modificado na próxima vida, né? Então ela segue, lógico, né? A consciência deseja uma coisa nessas ciclos de reencarnação, né? Ela deseja uma coisa, né? Ela É, deseja alcançar um nível. Por Ela isso que ela se, pro, reencarna, ela se propõe a isso antes. se E propõe, ela se propõe a né? essa evolução. Ela se propõe a buscar essa evolução, E a buscar né? essa evolução. Não significa que ela vai Exato. conseguir, é isso? Ela vai conseguir, Ela porque vai faz conseguir. parte do processo, Aham. tá? E todas as pessoas, né, que estão empenhadas na busca desta evolução, né, começa a ser chamado de clã, né? Começa a ser chamado de família, começa a ser chamado de país, porque estão todos alinhados, Todos né? alinhados. Que Né? é o que está acontecendo agora, que desalinhou tudo, né? Porque estão Então, entrando pessoas diferentes em países diferentes e querendo pensar como no país deles, né? perfeito, mas aí nós temos uma evolução coletiva da humanidade que precisa ser corrigida, né? Sim. Tá? E ela é interessante porque quanto mais as pessoas se alinham, quanto mais a humanidade está alinhada, diminui o tempo que eu passo, né, dentro da roda da reencarnação, né? Tá? Tem mais uma Então, pergunta. né, pode fazer, pode fazer. A Rosângela pergunta: se somos uma partícula de Deus, então nossa essência é Uhum, divina, perfeita e plena. uhum. Por que precisamos evoluir? Isso mesmo, né? Você precisa ter consciência disso, né? O rio, quando volta para o mar, o rio, quando chega no oceano, ele perde a consciência individual dele. O rio Amazonas, quando chega e deságua no Atlântico, ele é o Atlântico, né? Ele não tem mais o nome de Amazonas. E o processo de correção da reencarnação é para que você mantenha essa consciência, né? E conheça o todo.
que a gente chama na Cabala de plenitude, né? Você é divino, é o que Buda falou, né? Você é iluminado, mas você só não sabe ainda. Olha lá. Então é através desta evolução, né, que eu vou ter consciência da unicidade e do todo, né? Para mim ter consciência do todo, eu precisei me separar dele. Se eu ficasse no mar, se eu ficasse no oceano, eu não ia saber quem eu era, né? Eu ia ser o oceano. Então eu precisei me separar dele. E agora eu preciso voltar para ele. E voltando para ele, eu tenho consciência da minha divindade e da minha plenitude. É por isso que quem reencarna é a consciência. É ela que reencarna, não é a alma, né? A alma é a referência, né? Então, bate com o que a Rosângela está falando aqui e está perguntando. Isso seria recuperar a nossa memória espiritual de quem somos? Perfeito, perfeito. Esse é o objetivo da roda, né? Agora, só que quando eu rodo, quando a roda vai, ela causa desequilíbrio que precisa ser corrigido, né? Tá? E esses desequilíbrios, né? Por isso que chama Tikkun Olam, a correção do mundo, né? A lei do retorno ou a lei da causa e do efeito, né? Eu preciso corrigir. E é por isso que nos encontros vai ter as leis de correção. Quais são as leis de correção? Eu vou corrigir tudo? Não. Tem coisas que você, né? Tem coisas que você não vai afetar a sua reencarnação. Tem coisas que afetam diretamente a sua reencarnação, né? E é por isso que nada é por acaso. Por isso que existe coisas que acontecem na sua vida que já são correções, né? Não é assim? Heitor, quando você fala que na roda escapa, né? Ela não funciona Uhum. direito, eu imaginei que na hora que ele está rodando aquele moinho de água, é a água que escapa na roda, É, né? pode ser. Que não é Sim, perfeito sim. ali, ali vai escapar, alguma coisa vai sair fora Sim. do, É por isso, do é por mecanismo, isso né? que é muito importante você entender o que não, o que a roda não mostra. O que aquela figura não mostra? Hum? Ó, ela mostra o fluxo divino da água. A água é o fluxo divino passando pela roda. Ó. O que ela não mostra é a energia que ela gera. Entendeu? Vocês não viram a energia que a água passando pela roda gera. E essa energia gerada pela água, que faz a roda girar, chama-se evolução espiritual. Entendeu, não? Onde fica o famoso Tá? livre-arbítrio nessa reencarnação? Você vem com aquele propósito, mas você tem vários caminhos. E onde fica É. essa escolha sua? Você vai ter a escolha à medida que você tem consciência. Quem não tem consciência, né? Ele não tem nem livre-arbítrio, né? Quanto mais consciência você tem, mais escolhas você pode fazer, né? Hum. Porque você vai ter mais responsabilidade, né? É, é, Então, o- é, o que eles,
O que eles não explicam do livre-arbítrio é a pessoa começa a ter livre-arbítrio só se ela tiver consciência, né? É Tá? aquele velho ditado, né? Não, não queira ser ignorante, não deixe de ser ignorante. Se você deixar de ser ignorante, você já tomou essa Exato. consciência, né? Olha lá. Então o despertar começa quando você começa a ter escolha, né? E para fazer escolha, você precisa ser muito maduro espiritualmente falando. Você abre mão da tua escolha e deixa o outro escolher para você, né? Então, Pessoal, assim, você vai ter retorno do que você escolheu, né? Tá? Então, é importante o curso ou os encontros, nós vamos falar das leis de reencarnação. Tem leis, né? Vai ser as leis de correção, né? Não é tudo que você erra que impacta em reencarnação, né? Né? Senão você não tá, senão você não teria fim, né? Eu assalto uma pessoa, né? Agora outra pessoa vai me assaltar também pela lei da reencarnação, para eu aprender a não assaltar mais ninguém, é isso? Isso não tem fim. Então é dois assaltantes, Aí é olho por né? olho. É, né? E a gente vai aprender também que o universo, reencarnação não é punição, né? O universo não foi criado para te punir, né? O universo foi criado para ajudar você na sua evolução espiritual. Ele não foi criado para te castigar. Então, reencarnação não é castigo, é um processo de evolução espiritual, né? Então, não existe um universo punitivo, né? Existe entre aspas, existe no espiritismo. Lá você está É, sempre errado e sempre pagando alguma e coisa. perfeito, né? A Cabala não vai ver, a Cabala não vai olhar desse jeito. O universo está investindo também em você. O universo também está interessado na tua evolução. Ele não vai te punir, né? Não é assim? Heitor, a gente tem mais duas perguntas, eu vou fazer, aí você pode encerrar, tá? A Aham. gente combinou um tempo curto. Na sexta-feira, Uhum. lembrando para a audiência, nós teremos uma entrevista sobre o curso, mas com outro enfoque, do Giovanni. Depois eu vou colocar o link para Legal. vocês, tá? Vai ser sexta-feira, Isso, às quem não deu 8 tempo, né? horas. Quem não deu tempo de perguntar agora, pergunta na sexta. E aí, a semana que vem, a gente vai ter mais uma rodada de entrevistas. Dessa vez, a gente vai divulgar bastante o Heitor no Brasil todo. Eu vou fazer as duas perguntas, Heitor, se você Pode puder fazer. depois encerrar, tá? Ok. Então, a primeira Sim. aqui, ó, participamos da nossa evolução e da evolução do coletivo? Sim. Por isso que tem almas que elas nascem até mesmo e se transformam em famílias. Quando o processo é muito difícil, quando o processo de reencarnação para aquela pessoa evoluir é muito difícil, todo mundo reencarna perto dela para ajudá-la. Entendeu? Você não está sozinho, E a né? outra pergunta, Heitor, o Ticum só acontece se escolhido conscientemente? Não, 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 né? Você vai desequilibrar o universo, né? E depois você vai ter que corrigir o desequilíbrio, né? Tá? E às vezes, né? Eu não tenho consciência do que eu errei, né? Eu errei, pronto, né?
o universo pede um retorno, né? O universo pede uma correção, né? Aí tá o mais consciente no grupo ou na família ou no país pode ajudar você nesse processo, né? Pode ajudar, né? É aquilo que a gente precisa sempre dizer, tá? O universo não está aqui para te castigar. Ele está aqui para ajudar você no seu processo espiritual de evolução, né? Isso aqui não é que você já está treinado para achar que isso aqui está te matando sempre, né? Não, tá? Por isso que você vai ver que o cachorro te ajuda, a planta te ajuda, o animal te ajuda, o cavalo te ajuda, as pessoas te ajudam, né? Você não está sozinho no seu processo. Ah lá, gente, é um processo de evolução espiritual, não é do corpo. Hum. Então, se preocupe com o que fica, se preocupe com o que reencarna, não se preocupa com o que morre, não é? Ó, é isso Então, que o quando, curso, é isso que o curso vai mostrar para você. Ele vai mostrar para você o que fica, o que não muda, o que precisa mudar e o que morre, não é? Você não veste, essa camisa aqui vai ser lavada, seu corpo também. Você não vai trocar de camisa? Vai, você não usa camisa, uma camisa só a vida toda. Você precisa lavar a camisa, não é? Agora, onde você joga água suja? é, Onde você joga água suja, meu querido? Hum? joga-se fora. A Não pergunta é? agora para a gente poder encerrar sobre o curso. Vamos lá. Por exemplo, eu estou aqui num nível médio baixo para cabala. A turma Sim, toda aí em cima, que está junto com a gente, já tem um nível bem acima na cabala. sim, Então sim. a pessoa vai entrar no curso e ela vai ficar boiando ou ela Ah, vai não. conseguir chegar no entendimento? Boa pergunta, né? Não, nós vamos fazer uma ou duas aulas com o foco na cabala voltada para estudar a árvore da vida, voltada para a reencarnação. Você não vai ficar boiando. Lógico que vai ter coisas que, né? Lógico. Mas o foco, né? A gente vai fazer de tudo para ajudar você a entender a cabala para acelerar sua evolução espiritual. Pode ter certeza disso. Principalmente o grupo. O grupo tem uma paciência com os novatos que você não faz ideia. Isso é importante. Para você que Sim, está aí e vai e está querendo entrar para o curso, o link já está disponível, certo? Nos nossos canais. E você vai poder entrar e ter com o Heitor didaticamente o que é a roda das reencarnações, sim. certo? É, E você venha com a cabeça aberta, certo? sim. Sem aqueles, como é que fala? Esqueci o termo. Preconceito. Preconceito. Perfeito. Venha com a Venha, cabeça aberta venha com a cabeça aberta e o coração puro. e o coração puro. Total. Certo? Para você para entrar na cabecinha dura aí e você Isso, começar chega de dogma. Se você é uma dogmas. pessoa que está dogmática, você não vai acreditar na reencarnação, né? Agora, se você quer, dê uma chance para ampliar a tua percepção e a sua consciência. Eu não estou preocupado em te convencer.
né? Não Importante precisa, isso. não precisa. Mas venha de mente aberta e o coração puro. Aí você não pode ser uma pessoa doutrinada e uma pessoa dogmática. Se você é uma pessoa dogmática e doutrinada, você não vai fazer o curso, Importante. Eu né? citei, eu citei no meio da nossa conversa aqui o Espiritismo, mas vamos citar então outra religião que cobra pelos benefícios, né? Você tem que Uhum. pagar para ter os benefícios. Então você vai lá e compra o seu benefício, né? Sim, Aqui, sim, sim. aqui na Cabala você vai entender que não é por aí. Não, não é, né? Então, assim, olha, é, muito obrigado, Mauro, de coração, pela oportunidade, Tamo né? junto. Obrigado quem está divulgando aí essa ampliação de percepção, né? Obrigado, Cris, pela arte que fez aí, a divulgação também. E a você, porque sem você o curso não funciona, tá bom? E aí, quem tem mais pergunta, lá na sexta-feira, a gente. Sexta-feira. Ou então, agora que passou pela primeira entrevista, faz a pergunta na sexta, combinado? Ó, Aproveita a IA aí, ó. Já faz umas perguntas bem, exato. né? Bem Eu, cabeluda. per- Guarda essas eu perguntas. perguntei, nós perguntamos para ela o que é reencarnação. Ah, aí, ó, tá vendo? Aí você Ela já falou: traz. não posso te ajudar com isso. Ela ainda não aprendeu também, né? Inscreve Não, ela no curso, que aí na hora que ela assistir o curso, ela vai ter todas essas informações para poder responder o próximo, certo? Ô, certo. Muito obrigado. pessoal, quem fez pergunta depois, eu vou guardar, vou deixar para sexta-feira, às 18 horas, com um outro canal. O Mauro vai retransmitir, tá? E o Oba! Vou tentar. ele vai retransmitir todos. Não, Se não der certo, a gente faz pelo Zoom e depois a gente grava e coloca lá no YouTube, tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada pela Um disponibilidade de beijo, sempre. muito bom.